Ô, Adilson Andrade, telespectador, Cruzeiro jogou com um jogador a mais desde os 75 minutos. 31 minutos do primeiro tempo. Teve a chance de uma vitória numa cobrança de pênalti. Porém, o Caio Jorge, como bem disse aqui o nosso amigo Vanderlei, desperdiçou a cobrança. A torcida celeste questionou o fato do atacante ter batido o pênalti e não o Marlon. Matheus Henrique, né, que é outro jogador, não quis bater o pênalti contra o Boca, aquela conversa que a gente já sabe toda. Vamos falar uma verdade aqui. O técnico tinha que chegar lá na beira do campo e falar assim: ô Marlon, bate isso aí que eu que estou mandando. Ou o Marlon devia virar dentro de campo ali. Nós vamos até chamar uma sonora agora do Seabra para ele falar um pouco. Mas o Marlon deveria virar e falar assim: ô Caio, calma, você não está numa fase boa. Teve algumas explicações. Vamos começar aqui pelo Fernando Seabra. Fala aí, professor, você ainda tem crédito comigo, tá? Nós tínhamos 3 batedores em campo. O primeiro batedor era o Marlon, certo? E tínhamos também a opção do Mateuzinho. E o Caio é um batedor que vem treinando, faz parte das opções de batedores que nós temos. O primeiro batedor era o Marlon, o Caio pediu para o Marlon e o Marlon aceitou. Então, assim, foi uma decisão de campo, né? E foi tomada. Infelizmente, o Caio não fez o gol. E aí, Adilson? O que o técnico faz? Porque tem os 3 batedores dentro de campo. Aí o cara que é o primeiro, tá com a bola na mão, o outro chega e pede. Como é que fica isso, Adilson? E fora que no jogo contra o Boca, o Cruzeiro foi muito bem nas batidas dos pênaltis, né? Sim. Eu acho que a atitude do lateral do Cruzeiro foi certa, de não criar discussão. Ajudar o colega. Ajudar o colega. Tentar, pelo menos. Né? Demonstrou que ele estava confiante para bater o pênalti, mas eu acho que o Seabra deveria ter dado a ordem, ele como treinador, deveria ter dado a ordem e deixado o Marlon bater o pênalti, que já tinha batido pênalti anteriormente pelo Cruzeiro bem, e aí acabou que o Caio Jorge, que já estava passando por um momento difícil, não conseguiu fazer gol até hoje com a camisa do Cruzeiro, e aí errou o pênalti. Então eu acho que o Seabra deveria ter orientado e falado para o Marlon pegar a bola e bater o pênalti. Ô Vanderlei, você que mandava dentro do campo lá, o treinador falando: faz isso não, calma, deixa que eu resolvo aqui dentro de campo. Como é que funcionou esse negócio ontem lá? Você acha que os jogadores ali, eles tinham que pegar lá fora a orientação mesmo, dentro de campo, eles têm que resolver para não criar uma desarmonia ali? Como é que funciona isso? Ailton, isso não é assim na hora, não. Isso já vem prévio, antes, né? do jogo, já vem combinado. Se tiver um pênalti, o batedor é fulano de tal. Se tiver o segundo pênalti e a gente estiver ganhando, pode alternar para fulano de tal. Geralmente... assim que funciona, É assim, né? que funciona. Naquela hora que ele mudou, o Seabra, ninguém põe na cabeça prêmio. Se o Marlon discute e perde, nós todos aqui estávamos comentando, se deixasse o Caio bater... Podia ter verdade. feito, né? Entendeu? E o Marlon não ia se impor nessa, porque se ele perde, ia ser. E o Seabra também não ia botar a cabeça dele na prêmio, porque quando um jogador geralmente toma essa atitude, é porque ele está com a confiança de bater. Mas, ó, pelo que eu vi, você, Caio Jorge, infelizmente está inseguro ainda. A produção está me lembrando aqui agora, o Lucas, da questão do Dourado e do Bruno, Sim. ano passado. Né? Já pensou se deixa e também o cara não deixa, o cara erra? E o Marlon foi situação, até educado, né? Foi, muito educado. Muito educado, porque na situação que você citou aí anteriormente, foi muito discutido na época, no outro dia, sobre a discussão dos jogadores para bater o pênalti. Né? Pois é. E ainda sobre o Caio Jorge, ontem, após o jogador perder o pênalti, foi relatada uma confusão nas arquibancadas envolvendo torcedora do Cruzeiro com os familiares e amigos também do atacante da Raposa. Segundo relatos iniciais, a torcedora do Cruzeiro estava na região das tribunas, próximo aos camarotes, e teria sido agredida por um amigo do Caio Jorge. Teria, tá, gente? A gente está colocando a condicional aqui. Este homem teria tentado invadir o setor para se aproximar da mulher e cometeu a agressão, dando um soco. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do Mineirão e 6 pessoas foram conduzidas para a delegacia, entre elas a mãe do atacante. Situação muito delicada, né, seu Vanderlei? Aqui, eu não sei se é isso não, mas se é uma senhora, uma mulher, uma menina, seja quem for, e um homem partir para cima, já está errado.
Você já está errado, meu amigo. Isso aí, fora de cogitação, realmente tem que haver. Agora, uma discussão, ela deve ter xingado o Caio Jorge, né? E ele não deve ter gostado, que coisa que a pessoa tem direito, cada um tem direito de se expressar normalmente, ainda mais num campo de futebol, você tem direito de expressar o que você sente, o que você faz, você está ali para desabafar, e eu acho errado e tem que ser punido. A gente sabe, Adilson, que o pai do Caio Jorge é cruzeirense. Segundo ele, foi um dos motivos que incentivou para que ele viesse para a Raposa esse ano. Num momento tão turbulento, tão difícil como vive o Caio Jorge, de vaias, a torcida pegando no pé, acho que a família tinha que se resguardar também, né? Porque tem algumas imagens relatando ali a provocação e tudo mais. Principalmente depois do que aconteceu dele ter perdido o pênalti, né, Ailton? Exatamente. Os torcedores do Cruzeiro já estavam... Não está satisfeito com a atuação dele com a camisa do Cruzeiro, camisa 9 do Cruzeiro. E aí ainda teve a questão do pênalti, dele perder o pênalti. O pessoal ficou muito bravo na hora, mas como o Vanderlei falou, nada justifica, né? Nada justifica, principalmente de um homem para cima de uma mulher. Tem algumas imagens, ainda está sendo investigado sobre tudo que aconteceu, mas complicado, né? E agora o Cruzeiro ainda tem mais um problema, porque o centroavante, o Dineno, teve a contusão, vai ficar afastado. Cruzeiro talvez deve buscar um centroavante, um atacante para substituir o Dineno, porque infelizmente o Caio Jorge não vem bem, né? Pois é, apitou a mensagem para mim aqui no comercial, no intervalo eu vou dar uma olhada a respeito, talvez já seja alguma novidade. E a pressão em cima do Seabra já era muito grande. E ontem, depois dessa partida, a torcida do Cruzeiro ficou na bronca com o técnico celeste mais uma vez. E quem saiu em defesa do treinador foi o meia, Matheus Pereira. Fala, meu jogador! Tá aqui na tela, ó. Abre aspas para ele. Gostei da foto, olhando para cima, olhando pro além, ó. Meses atrás, a torcida dizia que o Seabra era o cara. Acho um pouco ingrato, minha opinião sincera e respeitando a de cada um. Tem que acreditar no trabalho, temos que seguir nesta linha. Seabra é um excelente treinador, não foi fácil o que ele fez com a gente ano passado, então acho um pouco injusto o que estão fazendo, a pressão que está tendo. Deixa ele fazer o trabalho tranquilo, fecha aspas para o craque Matheus Pereira. Eu acho exatamente isso que ele falou, e é o que eu venho falando há um bom tempo aqui, Vanderlei. Eu não volto atrás nas minhas falas. Não acho que o problema seja o técnico, não. Não acho. Ele já provou, tem muita coisa. Para mim, o errado é se demiti-lo nesse momento. Eu acho que o time realmente está passando por uma crise, mas todo time passa por um momento de instabilidade. Time nenhum começa bem e arrebenta. Isso não acontece, não existe. Aqui não é Real Madrid, não é Manchester. Não, gente, a gente está falando de Brasil, é totalmente diferente. E falando também de situações de elenco, o atacante Dineno saiu lesionado ontem, ainda no primeiro tempo de jogo. Está aqui no plasma, né? Vamos conferir aqui. Nosso Dineno, o Cruzeiro informa que o atacante Juan Dineno foi submetido a exames da manhã desta quinta-feira e foi diagnosticado uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A indicação do caso é tratamento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias. Todo o processo de recuperação vai acontecer no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. É o famoso LCA, né, o ligamento cruzado anterior, é muito complicado, eu já passei por essa cirurgia. Acho que você também já passou, né, Vanderlei? Não, eu não, minha esposa que passou. Passou, né? É difícil, meu filho também já... E geralmente quando se opera de um, rompe o outro. Na recuperação, sobrecarga, logo né? depois a sobrecarga, a outra tem que tomar muito cuidado de recuperação. Agora só um comentário, Elton. Sim. Achei muito interessante e muito propício a declaração do Matheus Pereira. Ele tem que se pronunciar. Achei muito legal, achei que foi assim de um compromisso muito interessante e ele tem corpo para falar, né? Ele tem estrutura para poder falar. É o melhor jogador do Cruzeiro hoje na atualidade. Então, tem um peso muito grande isso. Eu acho muito importante a torcida ouvir isso aí e levar em consideração. Isso que você falou do ligamento aconteceu comigo. Eu rompi um, voltei e rompi o outro. Você acha que o Seabra e o vestiário, os jogadores, estão falando linguagens diferentes, Adilson? Não estou querendo polemizar, não. Só estou querendo saber a sua opinião. Elton, eu acredito que é muito engraçado porque com os reforços que o Cruzeiro recebeu
para a temporada, o time do Cruzeiro vinha muito bem Sim. com o técnico Seabra e com a chegada desses novos jogadores que o Cruzeiro contratou, eu acho que tem um tempo de adaptação, até alguns jogadores que estavam jogando fora do Brasil. Então eu acredito que não tenha isso não, que os jogadores, pela declaração ontem do Matheus Pereira, dá para ver que os jogadores estão fechados com ele sim, e tem esse problema, eu acho, que todo time, como você falou, oscila muito. Esses jogadores que eu falei, o Mateuzinho se adaptou mais rápido, agora tem outros jogadores que ainda estão se adaptando até o sistema do Cruzeiro, mas acredito que o Seabra vai continuar como treinador do Cruzeiro e que os jogadores estão com ele sim. Ó, ótimo. E você de casa, também pensa como o Adilson Andrade, como eu também penso?